Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos de volta em nosso lar de origem. Hoje estamos aqui, chegamos ontem, foi uma viagem muito satisfatória, meu filho amou, minha irmã também gostou muito. E confesso para vocês que foi momentos muito agradáveis. A gente já estava fazendo planos para que, dentro da vontade de Deus, é claro, possamos fazer uma outra viagem semelhante a essa no próximo período de carnaval, no próximo feriado, que é o único período, na verdade, onde a gente tem um tempo mais extensivo, mais extenso, para poder fazer uma viagem. Eu não tiro férias, vocês sabem que eu sou autônomo, trabalho com um depósito de água mineral, que hoje, inclusive, vai estar bem intenso por causa do período de feriado, mas Deus tem nos abençoado muito, sabe? E a lição desse trimestre está me dando mais consciência daquilo que eu preciso manter, que é o equilíbrio nos gastos, o equilíbrio na maneira de administrar os bens que Deus confiou, considerando, irmãos, que nós devemos, na verdade, saber tomar muito bem ou saber tomar conta muito bem de tudo aquilo que Deus nos confiou. Uma viagem dessa que eu fiz é um planejamento entre eu e meu filho, a gente vai juntando um aqui, juntando um ali, vai separando uns determinados valores que a gente precisa para uma próxima viagem. Eu já comecei a fazer o que minha mãe chamava de minhaeiro, eu colocar um dinheiro no cofrinho para o próximo ano, o próximo carnaval, se Deus quiser e assim estivermos vivos, podemos fazer também uma outra viagem, se Deus quiser, com a família ainda maior. Eu acredito casar no mês de dezembro e aí no mês de fevereiro a gente já está aí ingressando eu, a esposa, a filha e o filho também. E aí com certeza vai ser uma viagem também muito agradável para a honra e glória de Deus. Então agradeço a Deus por estar aqui, por falar, por ter chegado bem. E hoje o assunto da lição de escola sabatina tem a ver com conselhos piedosos. Conselhos esses que nos fazem rever, na verdade, como estamos fazendo uso. É interessante que aqui fala assim, existem vários gurus. Você sabe que guru é uma palavra que significa mestre, professor, ou aquele que está orientando algo. Mas aqui a gente pode ver isso através dos comerciais, Compre isso, faça aquilo, invista nisso aqui. E as pessoas praticamente mandam ou aconselham a gastar de uma maneira até de certa forma desregrada. Irmãos, a melhor coisa que se deve fazer é atender os conselhos das pessoas que têm experiência no assunto, mas de forma positiva, não aqueles que gastam demais. Tem um texto no livro de Provérbios, além do capítulo 3, que aqui é mencionado, que diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 11, verso 14. E na versão King James, esse texto diz assim: não havendo sábia direção, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. É a mesma expressão que está na Bíblia, na versão atualizada, quando fala que na multidão de conselhos. Lembra-se daquela época de Roboão, que os sacerdotes, os mais velhos, os conselheiros, na verdade, foram orientá-lo. Ele não quis ouvir os conselhos dos mais jovens. É tanto que ali houve então a ruptura das tribos, e aí 10 tribos se dispersaram com as duas, uma para o norte e outra para o sul. Então, assim, houve ali uma ruptura, porque não houve sábia direção, não houve um sábio conselho. E eles disseram: faça isso, você tem que dizer que você é mais duro do que o seu pai. Você tem que dizer que seu dedo midinho é mais grosso do que o lombo de seu pai. E então ele começou a castigar, a oprimir, e o povo então se dissipou. Sabe, o que eu entendo aqui é que há uma possibilidade. Eu falo muito com meu filho, já disse isso para ele várias vezes: meu amor, quando você tiver condição de comprar algo e tiver o dinheiro, não dê espaço para fazer dívida. Compre conforme com o dinheiro que você tem. Porque com o dinheiro você tem autoridade de comprar não só em qualquer lugar, mas pedir um bom desconto. Então, assim, se você atender para os conselhos, não há necessidade de fazer dívida onde você está com o valor em suas mãos. Crédito não é dinheiro, é uma condição que está sendo lhe concedida para você adquirir algo. Então, assim, você vai comprar aparentemente sem nenhum custo imediato, mas depois a conta vai chegar. E ele me observando, ficou atento em relação ao conselho e graças a Deus eu percebi que ele recebeu de bom grado. Mas deixa eu ler para vocês aqui o texto que se encontra em Provérbios, capítulo 3, e o verso 5 ao verso 8. É interessante porque o texto já começa com um verbo, O verbo confiar. E isso a Bíblia fala muito.
Confia no Senhor e faz o bem. Esperei pacientemente pelo Senhor, que esperar com paciência quer dizer esperar com confiança. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então, assim, o fato de confiar é uma demonstração de que Deus vai fazer o melhor, porque eu estou crendo no que Ele há de fazer. Então, o termo confiança, a expressão do verbo confiar, ele é muito enfático na Bíblia. E aqui, o verso 5 começa dizendo assim, na versão transformadora: confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. A outra ênfase: busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele te mostrará o caminho que deve seguir. Verso 7. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E o verso 8. Então você terá saúde para o corpo e força para a sua vida ou para os seus ossos. Então, o que é que me chama aqui a atenção nesse verso é que eu não devo confiar porque eu acho que eu tenho a capacidade de desenvolver, ou sou inteligente, ou sou uma pessoa sábia. Não devo confiar em meu próprio conhecimento, mas confiar tão somente na graça, na bondade e no cuidado de Deus. E, acima de tudo, no conselho que é dito pela sua palavra. Irmãos, eu queria ler com vocês aqui, pelo menos esses 7 conselhos que a lição traz para nós neste dia. Olha só, primeiro, organize-se. Dentro de um gasto, de uma administração financeira, há uma necessidade de primeiro haver uma organização. Coloque ali nos níveis como prioridade os maiores custos que você vai ter. E você vai então ali subtraindo. E aqui a lição diz assim, ó: desenvolva um plano de gastos. Muitas famílias sobrevivem apenas com um salário, sem um plano simples para ganhar, gastar e economizar. A vida é muito mais estressante. Controle, equilíbrio, organização. 2.2. Gaste menos do que ganha, ou seja, se você recebe R$ 1.200, você tem que gastar ali pelo menos uns 800, 900. Deixe sempre um valor de reserva, a fim de que você possa ter, vamos dizer assim, uma maneira de um saldo emergencial, porque em um dado momento você vai precisar e aquilo ali de fato vai fazer uma grande diferença para você lá na frente. O ponto 3, economize uma parcela de cada período de pagamento. Junte para fazer compras maiores no futuro e para despesas imprevistas no caso de acidente ou enfermidade. A gente não pede para ficar doente. Um acidente não acontece quando a gente se programa, ele acontece. Então, se você tem a condição de ter uma boa reserva, isso vai lhe fazer uma diferença no futuro. O 4, evite dívidas como evitaria uma doença. Lembra que eu falei para vocês em 2 livros, Conselhos sobre Mordomia, e o outro é Mordomia e Prosperidade? Quando Ellen White chega a descrever fuja como que uma lepra, e o outro ela fala fuja como uma varíola ou uma doença contagiosa. Fuja da dívida da mesma forma. O ponto 5. Seja um trabalhador diligente. Em Provérbios 13, verso 4, lemos: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Isso é coisa interessante. Muitos hoje querem obter as bênçãos de Deus, mas não querem buscar as bênçãos, não querem buscar o Deus das bênçãos. Ou seja, eu tenho que trabalhar. Paulo adverte: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Então, o trabalho vem primeiro, a comida vem depois. Ninguém deve comer usufruindo ou estando nas costas de alguém. Por isso que Paulo descreve, né? Trabalhar em noite e dia, para que você não seja pesado ao seu irmão. Você tem que trabalhar, na verdade, os dias que são necessários para que você não sobrecarregue outra pessoa. Aqui, no ponto 6, diz assim: seja financeiramente fiel a Deus. Aí tem um texto de Deuteronômio, capítulo 28, onde de 1 ao 14 fala das bênçãos de Deus decorrente à obediência. E de 15 até, eu acho que o verso 30 e pouco, mais ou menos, fala sobre a maldição pela desobediência. Os que são fiéis a Deus, confiam em Deus, nunca vão deixar o dízimo em segundo plano. Ele sempre honrará a Deus com as primícias, ou seja, separará. E por mais que aquela parte que restou não dê para suprir as suas dívidas, ele sabe que Deus deve estar acima de tudo. Antes, obedecer a Deus, devolvendo aquilo que lhe pertence, do que aos homens. Aí você pergunta: mas eu vou ficar devendo? E vai ficar devendo a Deus, que lhe deu saúde, que lhe deu sabedoria, que lhe deu proteção e cuidado. Aí quer dizer, a ele eu posso, porque ele não vai me colocar no SPC. Mas a pior coisa, irmãos, é entrar no SPC espiritual, em uma condição onde eu posso estar em uma ruína para a minha vida futura. É melhor, de fato, confiar em Deus, fazendo a sua vontade de acordo com o princípio divino
biblicamente falando, do que simplesmente conjecturar ou querer crer algo que no futuro não será assim. Há uma ruína terrível para aqueles que se apropriam do que é de Deus. E o final, lembre-se de que aqui não é nosso verdadeiro lar, ou seja, esse lugar não é nosso lar, mas nossa gestão diz muito sobre onde estão nossas prioridades. Ou seja, o tempo que estamos passando aqui, irmãos, é uma gestão parcial, temporária, efêmera. Mas é aqui que aprendemos a como viver no mundo vindouro. O nosso mundo, ele é uma escola para que nós possamos ter um aperfeiçoamento de aprendizado e um crescimento naquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu queria que o vídeo ficasse curto, já passou aqui de 10 minutos, mas eu espero ter sido claro para vocês. E acima de tudo, nunca esqueça, busque conselhos piedosos, busque conselhos divinos, busque conselhos onde a palavra de Deus pode ser, na verdade, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, pois assim fazendo, você não andará em trevas. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pelos teus conselhos e a tua palavra. Dá-nos neste dia, Senhor, o teu auxílio e que teu santo e bom Espírito nos ajude a sermos organizados com nossos gastos, para que possamos usufruir de bons momentos e assim, enquanto estivermos aqui, termos planos para a nossa vinda, para a nossa ida vindoura no mundo celestial, onde o Senhor estará concedendo a cada um de nós os novo céu e nova terra nos quais habita a justiça. Mas para isso, ajuda-nos a sermos justos aqui com o Senhor. Obrigado por todas as tuas bênçãos, obrigado pela viagem que fiz ontem com minha irmã e com meu filho, e que os cuidados do Senhor repousem sobre mim e sobre todos os meus irmãos que vão assistir este vídeo neste dia, e que a tua bênção e teu cuidado repouse sobre ele e os auxilie em seus gastos e em seus planos financeiros, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo final de semana para vocês. Estamos começando hoje, para não posso esquecer, os 10 dias de oração. E esses 10 dias, irmãos, nos faz entender que sempre Deus deve ser o primeiro Deus. E o tema que nós vamos estudar é preparação para a vitória. E aqui tem um conselho, né? Eu até falei para vocês lá no outro vídeo, quando um livro de estudo diz assim: pais preparados, filhos vencedores. Prepare-se para a vitória, porque ela é certa e quem garantiu é fiel, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo. Até logo.